Fala galera da 3000, aqui é o professor Eduardo Barreto e a aula de hoje é sobre tecidos vegetais. Bom, muita gente acha que somente os animais irão ter tecidos, e isso é um erro grande, tá, molecada? Existem inúmeros organismos vivos que apresentarão algum tipo de tecido, não somente os animais, nem tampouco somente as plantas. Basicamente, todo mundo a partir de protozoário já vai formar tecido, tá? Então vamos à aula de hoje. Bom, primeiramente, o tecido vegetal, molecada, o primeiro tecido de importância e é o mais importante disparado, chama-se tecido meristemático. O meristema, moçada, o tecido meristemático, ele tem uma grande capacidade de divisão celular. É ele que faz o crescimento da planta. Ele que vai produzir todo o corpinho do vegetal, vai ser produzido graças ao tecido meristemático. Eles ficam em intensa taxa de mitose. Show de bola? E vão originar todos os outros tecidos do corpo da planta. Existem dois tipos de meristemas. O primário, e onde eu vou encontrar no ápice dos caules, no ápice dos galhos e no ápice da raiz. E o meristema secundário. O meristema secundário, moçada, ele é responsável pelo crescimento secundário da planta, que é o crescimento em espessura. Cara, imagine uma planta aí de 100 metros de comprimento, não tendo um crescimento secundário, não tendo seu caule crescendo em espessura, sendo muito fino. Qualquer vento tombaria a planta e a planta iria morrer. Bom, o tecido meristemático primário vai ser encontrado na pontinha da raiz e na pontinha do galho. Show de bola? Eu vou começar pelo galho. Na pontinha do galho, moçada, ocorre uma intensa taxa de mitose. As células do meristema ficam se multiplicando absurdamente. São células totipotentes que podem virar qualquer outro tipo de tecido da planta, qualquer outro tipo de órgão da planta. E algo muito interessante acontece nas plantas é que esse tecido meristemático, conforme vai crescendo, vai deixando para trás pequenas ilhotas de células totipotentes com capacidade de vir a ser um novo meristema. Por quê? Imaginem que o galho, a pontinha do galho quebre. Algo bem comum de acontecer, afinal de contas, a ponta do galho é muito frágil, é muito fininho, pode ocorrer. E aí o que queria acontecer? A planta iria deixar de crescer? Ela não cresceria mais? Não, molecada, pelo contrário. Olha o que acontece aqui embaixo. Ó. Quando perde o meristema principal, o meristema lateral ele começa a se desenvolver para formar um novo galho e continuar o crescimento do tronco, certo? Também pode ser que essa gema lateral vá se transformar em uma flor e posteriormente em um fruto, pode se transformar em uma folha, pode se transformar em qualquer outra estrutura da planta. Show de bola? Já na raiz, o meristema vai estar lá na pontinha da raiz e ela vai se multiplicar também por mitose, produzindo mais células. Conforme esse tecido vai se multiplicando, as células que vão ficando para cima começam seu processo de diferenciação e irá formar ali os tecidos da raiz. Agora, na ponta do meristema, moçada, do apical, que é essa daqui, da raiz, existe uma estrutura chamada de coifa. Essa estrutura serve para proteger justamente o meristema, uma vez que a raiz, conforme vai crescendo, ela pode esbarrar em uma pedra, em algo muito rígido que possa lesionar esse tecido. E não existe gemas laterais na raiz, tudo bem? Então essa ideia de uma geminha lateral se desenvolver, isso não vai acontecer. O meristema secundário. O meristema secundário, como eu falei, ele vai fazer o crescimento secundário, aquele crescimento em espessura. Existem dois meristemas secundários de importância para o Enem, que é o filogênio e o câmbio. O câmbio, molecada, cadê ele aqui? Ó? O câmbio de amarelinho aqui, ó, ele vai produzir dois tecidos, xilema para o centro do tronco e floema para fora. Xilema e floema, já a gente fala sobre eles. Já o filogênio vai produzir filoderma para dentro, em sentido ao centro, e suber para fora. Esse suber, moçada, posteriormente, a gente vai ver que é como se fosse a casca da árvore propriamente dita.
Já tecido parênquimático. Bom, o parênquima ele é um tecido de preenchimento. Ele vai preencher os espaços vazios dentro da planta. Entre uma célula e outra, não pode haver o vácuo, não pode haver o nada. Tem que haver algo ali preenchendo. E aí a gente tem alguns tipos de tecidos parênquimáticos, aos quais esses 4 que estão aí na tela são os principais. O clorofiliano, que é o tecido parênquimático que vai fazer a fotossíntese em 90% dos casos. O parênquima de reserva, que vai armazenar amido, óleos e proteínas nas plantas. O aquífero, moçada, ele vai armazenar, ele vai ser células grandes, bem grandonas. Em vez de armazenar ali amido, óleos, proteínas, ele vai armazenar água. Isso é muito encontrado, é uma estratégia de sobrevivência muito encontrada em plantas de deserto, como é o caso do cacto, da palma, das plantas suculentas, da babosa. Essas plantas, elas têm uma necessidade de armazenar água que é gigantesco. Afinal de contas, a água no deserto é luxo. O parênquima aerífero, ele vai ser muito semelhante ao aquífero, só que em vez de armazenar água, vai armazenar ar. É muito encontrado em plantas aquáticas, para fazer com que a planta fique flutuando, boiando. Aqui eu tenho um exemplo de um parênquima aerífero, cheio de ar, aí perto dos rios que cortam nossa cidade de Guaba, tem muito dessa plantinha aqui, né, a gigoga. Esse bulbo aqui, ó, ele é extremamente rico em parênquima aerífero, que serve para fazer com que a plantinha fique boiando. Aqui eu tenho um parênquima amilífero. O parênquima amilífero é aquele que vai armazenar amido, reservas. Ele tem um tecido, o formato dele é muito semelhante ao aquífero, só que rola aquela troca que eu falei para vocês. Em vez de ter amido, vai ter água. Já o parênquima clorofiliano, que é o parênquima mais importante, também chamado de parênquima de assimilação, ele vai ser dividido em 2 formas: o palissádico ou o esponjoso, também chamado de lacunoso. No livro de vocês está chamando de esponjoso, tá? O parênquima palissádico, ele vai ser esse parênquima com células mais em forminhas de bastão e mais agrupadinhas. Já o lacunoso, ele vai ser em formas mais cilíndricas, mais esféricas, e mais afastadinho um do outro. Já já a gente vai entender o porquê. Colênquima, moçada, está relacionado à sustentação dos vegetais. Aparece nas paredes vegetais que ainda manifestam crescimento, ou seja, em células que ainda estão se desenvolvendo. A função dela é dar uma resistência, porém ter uma certa flexibilidade. Eu vou encontrar isso em caules muito finos, em hastes de folhas, em hastes de fruto, em pedúnculos, em receptáculos. E esse tecido vai acompanhar o crescimento e suas células ainda são vivas, certo? Enquanto ainda tiver colênquima, as células estão vivas, elas estão crescendo. Já o esclerênquima, moçada, está relacionado à sustentação dos vegetais. Aparece em órgãos vegetais que já terminaram seu desenvolvimento, que já atingiram a maturidade completa. As suas células têm paredes celulares secundárias que são bem grossas, com bastante celulose e lignina. Pelo fato de ter bastante celulose e lignina, moçada, causa uma certa hipermeabilização na célula. A célula não consegue absorver mais nenhum nutriente, acaba morrendo. Mas calma, a ideia é justamente essa. Esse é um tecido que foi projetado para morrer, para dar uma maior sustentação e proteção a troncos, por exemplo, que precisam ter uma resistência mais forte para aguentar o peso do vegetal e a ação do tempo em cima dele. Tecido de revestimento. Aqui é importante, tá, molecada? Que é um dos tecidos que mais abordam lá no Enem. Existe o tecido epiderme e cutícula. Já já eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês. Os estômatos, o tricoma, pelos absorventes e acúlios são adaptações que a epiderme pode apresentar. Como que vai ser essa história aqui, ó? O tecido epitelial, moçada, da plantinha, também chamado de epiderme e cutícula, é o seguinte: essa fininha camada que tem aqui em cima, eu vou chamar de cutícula. Já essas célulazinhas aqui, ó, em verdinho mais amareladinho aqui, ó, eu vou chamar de epiderme. Show de bola? Aqui eu vou ter o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso. E aqui embaixo, perceba que eu tenho uma estrutura muito, mas muito importante, chamado de estômato.
estômato, não é estômago não. Estômago é órgão do aparelho digestivo, tudo bem? É estômato. Os estômatos, moçada, eles são pequeninos poros que existem normalmente na face inferior da folha e serve para abrir um portalzinho, fazer uma abertura para que o ar, oxigênio, saia lá de dentro. Tudo bem? Lembrem-se que o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso estão fazendo fotossíntese e um dos produtos da fotossíntese é justamente o oxigênio. E esse oxigênio ele tem que sair, senão se ele ficar se acumulando lá dentro, ele vai acabar explodindo a folha inteira. Ele precisa sair. É como se fosse uma válvula de escape. O oxigênio sai e o CO2 vai entrar por aqui. Cara, a grosso modo, cara, uma comparação muito esdrúxula que eu posso fazer é que como se esses estômatos fossem o nosso nariz. É ele que faz a abertura principal para a entrada e saída dos gases respiratórios. Tudo bem? Os acúlios são os espinhos, os tricomas são essas pequeninas cerdas e os pelos absorventes são estruturas lá das raízes que auxiliam no processo de absorção de água. Bom, tecidos condutores, famoso xilema e floema. Molecada, o xilema, eles são vasos condutores que irão carregar seiva bruta. O que é seiva bruta? É água e sais minerais. Só isso. Em direção da raiz para as folhas. Isso via de regra. Existem algumas plantas aí que vão quebrar essa exceção, mas a via de regra, que é o que importa para o Enem, é da raiz para as folhas. Show de bola? São feitos de células mortas, vão ter bastante lignina em sua parede, como eu havia dito para vocês. Ela vai ter bastante lignina e acaba morrendo, né? Já o floema vai conduzir seiva orgânica ou elaborada. Esses dois termos são sinônimos. O que é uma seiva orgânica? É a água, glicose e alguns produtos, como por exemplo alguns hormônios. Via de regra, tem direção das folhas para a raiz. A raiz ela é um tecido vivo, ela necessita de receber nutrientes, ela necessita receber açúcar. Só que a raiz, moçada, ela não faz fotossíntese. Se você olhar, 99% das raízes são brancas, elas não têm a capacidade de fazer fotossíntese. Só que se eu não tiver raiz, eu não absorvo água, não vou ter seiva bruta, o que inviabiliza a produção da fotossíntese. Bom, aqui eu tenho células do xilema e do floema. Perceba o seguinte, o xilema ele vai ser por elementos de vaso. Perceba que eles não são tão grossos, eles são fininhos, show, e não tem muita divisão entre uma célula e outra, como se fosse um tubinho mesmo que vai direto. Igual tá aqui, ó, na imagem, ó, nessa imagem aqui talvez fique melhor para vocês entenderem o que eu estou falando. As células, elas se comunicam muito fácil, não há muita barreira que impeça a água a subir. Show de bola? Já o floema, ele vai ter células que também são de células mortas, só que olha que interessante, ele vai ter aqui o elemento de placa crivada que vai impedir a passagem, vai reter a descida da seiva orgânica. Por quê, moçada? Porque se essa seiva orgânica descer muito rápido, não vai dar tempo para os tecidos laterais se alimentarem. Lembre-se que ao redor do tronco, ao redor do floema, existem vários outros tecidos, como filoderma, filogênio, suber, que necessitam receber nutrientes. Então, por isso que existe essa barreirinha aqui que faz com que desça mais devagar. Além disso, também teremos as células guardas, as células de suporte, que vão captar essa quantidade de açúcar que está aqui e jogar para tecidos laterais. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Vai lá na plataforma, tem exercícios para fazer. O que mais que eu posso fazer? Curta o canal, se inscreve no canal, curta o vídeo, bota seu nomezinho aqui embaixo para fazer a chamada. Beijão, molecada. Logo, logo estaremos de volta. Isso vai passar.